você pensa o seguinte: qual o sentido da especialização na biologia? Né? Qual o limite? Se ninguém espera que um biólogo que esteja trabalhando na ponta do conhecimento genético seja realmente capaz de comunicar isso para um auditório de 1000 pessoas ou escrever um belo livro de divulgação científica, embora acontece. Mas a gente espera que esse biólogo produza alguma coisa com esse conhecimento. Em geral, produz. Esse é o modelo. Você especializou, mas você comunica o seu produto. Ninguém entende a minha pesquisa, mas virou um medicamento, mas virou uma nova terapia. Aí você legitima. O problema da história hoje é que ela é empurrada por esse mesmo caminho. Então o historiador tem que ser cada vez mais especializado, tem que estar em comunidades globais, tipo na teoria da história hoje isso é evidente. Então para você hoje discutir em altíssimo nível certos temas, você tem que estar numa comunidade falante de inglês. Mas qual é o resultado que esse debate na teoria da história pode trazer que tenha o mesmo grau de reconhecimento que um produto tem no caso do sistema das ciências? Não por acaso hoje eu sou pró-reitor e todo congresso de pró-reitor que eu vou, todo mundo fala em inovação. Inovação significa transformar conhecimento em produto ou processo. Nós não somos capazes de transformar o nosso conhecimento em produto ou processo. Não é esse o nosso caminho. A gente perdeu alguma coisa aí, né, nesse sistema. Eu concordo, Thiago, a vida literária viveu de maneira mais cedo isso, né? Mas a situação deles hoje ainda é melhor que a nossa. Você pode ainda ter alguém... Claro, um crítico literário nunca vai ganhar um prêmio Nobel de literatura, né? Mas um autor de romance, né, ou mesmo poesia, pode ganhar um prêmio Nobel. Um historiador, Mommsen ganhou, né, o grande historiador alemão, um prêmio de literatura. Mas acho que nunca mais um historiador vai ganhar um prêmio Nobel de literatura, porque as pessoas já não acham que a história seja literatura. Mas também não acham que ela seja ciência. Né? Qual o lugar da história realmente no sistema da ciência? Eu não quero falar demais, não, quero ouvir. Valdeir, realmente a sua apresentação, assim, ela caiu como uma luva pro nosso grupo, porque o ponto-chave, assim, crucial, até a gente debateu nos e-mails antes, preparando, né, para o simpósio do AIFI, exatamente. Nós debatemos exatamente isso, que o ponto-chave é a interdisciplinaridade. Porque teoria da história, né, diversas universidades trabalham com teoria da história, né, e até muitas vezes usando a filosofia como propedêutica e por aí vai. Mas o nosso foco é esse diálogo, nós queremos promover o diálogo. Eu acho que é o diferencial do grupo, né, e é por isso que a gente consegue reunir gente de várias áreas, enfim. Então, assim, veio a calhar e foi excelente. Agora, essa questão da especialização e fragmentariedade da história e tudo, eu acho que esse movimento está acontecendo nas humanidades em geral, né? Nós estamos falando de história, por acaso somos historiadores, mas a especialização, a meu ver, ela foi indispensável para a gente sair de um determinado estágio, né? Esse que vocês ilustrou aqui do estágio compilatório. E nós tentamos nos aproximar, né, das ciências duras, né, com o positivismo. Depois a gente quis uma autonomia com o historicismo, a gente separou, falou, não, nós temos um diferencial e, né, a nossa teoria e metodologia vai seguir a partir daí, e vieram, né, as várias teorias em torno da historiografia. Agora, eu concordo com você, eu acho que nós chegamos no estágio que nós precisamos reunir, né? E assim, o meu trabalho é mais ou menos isso, eu acho que eu diria que é totalmente isso, porque eu fiz o mestrado aqui, defendi ano passado, diálogos entre a história da ciência e a história, porque, embora, né, o Zé Carlos tenha apresentado um trabalho aqui dizendo que a história da ciência, chamado de história, é uma tautologia, mas na prática não é, porque realmente elas são separadas, tanto que
os grandes historiadores da ciência, grandes no sentido de diversidade, os vários, são teóricos da ciência, são poucos historiadores, né, acadêmicos da ciência. E aí fica ao relento a metodologia e a teoria da história, que eu acho que, se é uma disciplina, é imprescindível que nós apliquemos, ou que nós falemos de temporalidades e espacialidades de acordo com a disciplina que nós estamos tratando. Porque se vai falar sobre o Bruno Latour, por exemplo, ele vai falar sobre sociologia da ciência, né? O filósofo vai falar de filosofia da ciência. Nós estamos historiadores, vamos usar a metodologia para falar de história da ciência. Bom, então aí eu sou super me apoio no Edgar Morin. Eu acho que a obra dele, ela assim, é uma obra extensa, muito extensa, e que está sendo pouco utilizada, e que eu acho que a gente precisa se aproximar mais dela, né? A área de educação se aproxima mais do que a gente acha. Bom, então, o que eu queria te perguntar, assim, nem uma pergunta, mas uma colocação, que você acha que essa postura de diálogo, de aproximação, ela deve partir da gente, a gente deve assumir uma militância em favor disso, porque eu penso que há uma própria resistência por parte da academia, professores mesmo, em se abrir para novas questões, por vários motivos, por questões políticas, por CAPES, por financiamento, enfim. Mas eu acho que a gente não pode se render a essa política, que ela é externa, ela não sabe das nossas necessidades. É a gente que faz e modifica a política, né, a forma de financiamento, quer dizer, é mostrar a inovação, é mostrar a necessidade, é mostrar que o mercado, vamos colocar a nossa história no mercado, que o mercado está mudando e novas formas vão surgindo. Então, essa política também vai mudar. Então, você concordaria que parte de uma militância nossa, mas... Enfim. Totalmente. Eu diria assim que é preciso mudar esse regime de autonomia avaliativa. Porque, por mais que a gente fale assim, é preciso ser interdisciplinar, mas na hora que eu vou mandar o meu projeto para receber financiamento ou não do CNPq, eu tenho que mandar para o Comitê de Teoria e Filosofia da História. Se eu mando para um Comitê de História da Ciência, provavelmente vão olhar o meu artigo, não tem historiadores da ciência suficiente, eu não faço parte dessa comunidade de ciência, e a minha chance de ter o meu projeto negado é muito maior. Mesmo dentro da história, se eu mandar o meu projeto para a História do Brasil, dentro do Comitê do CNPq, eu já tive essa experiência, vem de maneira geral um parecer absurdo de uma pessoa que não consegue entender aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou fora da comunidade científica dela. Então esse modelo que aprofunda as comunidades científicas, que aprofunda e só faz isso, o problema é, eu não tenho nada contra a especialização, acho que a especialização é importantíssima, mas não pode ser só a especialização, porque o que nós fazemos não pode ser medido da mesma forma que a ciência, stricto sensu, faz e é medida. Nós não podemos ser medidos por número de patentes, nós não podemos ser medidos por produtos, e as comunidades ultra especializadas têm esse objetivo. Tanto é que uma tendência hoje no mundo inteiro você tem que trabalhar cada vez mais em equipe. Quanto mais coautores, quanto mais as suas equipes são extensas, melhor para o seu grupo. Isso faz sentido numa ciência organizada de maneira fordista. As humanidades têm um limite grave, eu até escrevo com coautores, mas quando é um processo de muita integração. Imagina eu escrever um artigo com 10 coautores. Alguém nos Estados Unidos, outro na Alemanha, outro é impossível. Então, assim, eu acho que essa militância não pode ser também uma militância espontaneísta. Então agora eu vou ler mais os colegas de outras áreas porque eu acho que nós temos que ser interdisciplinares, porque você vai morrer na praia. Porque o sistema todo está constituído pela disciplina. Então a luta ela é política e para tentar flexibilizar esse modelo que eu estou chamando aqui de autonomia avaliativa, né? Você cria pequenas comunidades científicas e empodera essas comunidades. Se você está fora delas, você não tem poder algum. E às vezes
É mais importante estar fora dessas comunidades se você quer realmente, por exemplo, ser relevante socialmente. Você tem que estar um pouco fora dessas comunidades. Se eu passar a minha vida inteira só comunicando as minhas ideias, meus artigos para os colegas em artigos de alta especialização, o meu trabalho não vai ter a relevância que ele poderia ter. Né? Então, não significa também a simplificação do conhecimento. Significa transformar a comunicabilidade num problema intelectual de alto nível. Como, de fato, comunicar com relevância. Não significa, agora eu vou ser comentarista da Globo News e vou falar tudo aquilo que a classe média quer ouvir e que ela já sabe, porque para você estar na Globo News, você tem que chegar lá e falar as mesmas coisas, senão você não tem aquele espaço. Então é preciso transformar isso num problema profundo, de mudança estrutural da forma de circulação do conhecimento. Eu acho que é interessante essas polêmicas, porque teve também um modelo intelectual no Brasil, foi muita coisa de ir para dentro da universidade também, sabe? Que se antes reclamava-se muito da falta de estrutura, porque os franceses agora de 20 anos para cá, eles estão reclamando muito, porque o lugar intelectual, na verdade, é um lugar público. O que eles chamam de manifesto intelectual é um texto no jornal. Já use lá é um texto no jornal, que era o que havia de mídia, né? Não tinha nem rádio nem televisão. Jornal era a mídia. Só tinha jornal para dar e vender, inclusive no Brasil. O jornal é o grande negócio. Então, para eles lá, isso também deve estar cada vez menos, nem sei, mas enfim, onde debate os 20 anos já que é isso. Você falou da Globo News, mas como que eles lamentam justamente que agora nem mais, até o rádio, que tem a situação do programa de rádio, da televisão também, como é que os intelectuais lá eles sentem muito essa perda da mídia. Aqui parece que ninguém lamentou tanto, assim, eu falei do exemplo do pessoal da Letras, que lamentou muito a perda dos jornais, mas no Brasil, ao mesmo tempo, essa coisa de ocupação das mídias, parece que isso ficou um pouco afastado do ethos do intelectual brasileiro. Parece que a coisa foi mais para dentro da universidade mesmo, para alguma militância, algum tipo de oposição, algum partido político, mas que realmente esse espaço público da televisão, da mídia, aqui no Brasil parece que o intelectual virou um pouco o oposto de mídia durante o século XX, quando na verdade é o contrário, o intelectual ele nasce com a mídia. O manifesto intelectual, pode dizer, ele sai num jornal, ele não sai num livro. A discussão sobre intelectualidade lá do século XVIII, os livros são intelectuais ou não são, a gente fala que é, a gente fala que não é, enfim, mas os livros já existiam. O lance do jornal, o grande veículo é que deu essa cara para o intelectual também, né? No meio, fazendo a mensagem, esse tipo de coisa. É interessante refletir sobre isso também. É um debate muito difícil, porque também a grande mídia foi se transformando muito, né? Ela hoje talvez não esteja tão aberta, porque o público que ela atinge é diferente. O público leitor não está talvez tão disponível também a ler aquilo que era um texto de polêmica, talvez nos anos 50. Né? O público ali era diferente, era um público mais letrado. Hoje o público é menos letrado. A gente vive uma transição de uma sociedade de baixo letramento, né? Mais visual, mais auditiva, enfim, ou tem outra forma de se relacionar com a letra, né? Hoje tem várias teorias que mostram que a forma escrita cada vez mais se acopla à forma oral. Não por acaso ferramentas como o WhatsApp bombam, né? Provavelmente sem o WhatsApp essas manifestações de ontem seriam muito menores, porque ninguém precisa escrever coisas novas. O cara diz qualquer coisa no WhatsApp ali e manda. E é muito instantâneo, então é a primeira forma de comunicação oral, instantânea e com alto grau de eficiência. Eu acho que essa é uma tendência estrutural irreversível. Realmente a gente está se deslocando do letramento como forma marcada pela escrita para a comunicação como forma basicamente oral. Na modernidade é do contrário, né? O grande indicador de modernização era a passagem da oralidade para a escrita. Então, quanto mais conectadas formas escritas, mais moderno era o processo. Então, a grande obra literária é aquela que rompia com as formas de oralidade. É bem provável que a nossa escrita no futuro seja cada vez mais a transcrição daquilo que nós falamos. As ferramentas de reconhecimento de voz, por exemplo, do Google, são altamente eficazes. Então, você transformar, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp em texto é imediato.
Então é provável que os nossos textos do futuro sejam cada vez mais próximos de um estilo mais oral do que esse estilo altamente literário que se tornou valor, né? Esse é um outro problema também, né? O valor da teoria intelectual uma certa esfera ainda está marcado por uma qualidade literária do texto, uma qualidade literária que só é reconhecida por uma elite cada vez menor. Poucas pessoas realmente são capazes de reconhecer e se identificar com essa qualidade altamente literária de um texto. Então é preciso produzir outras eficiências ali, né? É preciso comunicar ideias complexas de maneira mais veloz. Esse é um desafio que se coloca. Como traduzir, às vezes, horas e horas, ou uma vida de leitura em performances de intervenção. Por isso que eu acho que uma das grandes fronteiras é mesmo o Facebook, né? Apesar daquela efemeridade do Facebook, o Facebook traz de volta, por exemplo, a gente está falando em oralidade, traz de volta estruturas altamente retóricas. O meme nada mais é do que um topos. A diferença é que o topos, até o século XVIII, o topos clássico, ele se transforma mais lentamente. O valor expressivo dele se mantém mais ou menos estável, mas aquilo que serve de veículo para o topos é bastante estável. Então a história é mestra da vida, luz da verdade, mensageira dos tempos. Esse conjunto expressivo indica a mesma coisa, que é o conteúdo do topos. A história serve, não é? Como mestra da vida, então ela serve, tem utilidade, esse é o conteúdo do topos. Todo letrado saberia reconhecer isso com uma marca ciceroniana. Hoje no Facebook os memes são os topos. A diferença é que, embora o conteúdo expressivo também seja estável muitas vezes, a expressão é muito veloz. Né? Aquilo que carrega o topos muda muito rapidamente. E é um dos baratos da comunicação hoje pelas redes. Então a gente tem que enfrentar uma dinâmica comunicacional para a qual nós não fomos preparados, né? Como intelectuais. Nós fomos preparados para se comunicar naquela sociedade do século XIX. Nessa sociedade, nós não fomos preparados para se comunicar. Nós não sabemos nem falar em público. Né? A maior parte dos intelectuais formados nos últimos 30 anos não são formados para falar em público. Na tradição norte-americana, ainda, até pela sobrevivência de uma valor da retórica, há um valor para falar em público. Na nossa tradição, a habilidade retórica de falar em público foi negada por uma geração modernista como sinônimo de atraso. E aí nós abdicamos dessa capacidade de organizar de maneira eficiente a comunicação pública oral, como se isso fosse de menor valor, né? Como se falar em público bem fosse coisa de político corrupto, de Rolando Lero, de enrolão. Então nossos alunos, nossos colegas não são mais capazes de se expressar de maneira organizada, sintética e eficaz no espaço público. É preciso resgatar isso, é preciso ter a capacidade de falar para um auditório de 100, 200, 1000 pessoas e manter a atenção desse auditório durante 20, 30 minutos. Né? As pessoas reclamam às vezes que não conseguem a atenção, mas as exposições são horríveis. Todo mundo hoje lê textos, não é? Você vai para um simpósio, o cara vai ler um texto, mas um texto é feito para ser lido, não para ser dito. Principalmente, em geral, as pessoas não fazem nenhuma versão de leitura. As pessoas pegam aquele pedacinho retalhado do artigo e vão ler em público aquilo. Quer dizer, nem entre nós apostamos na comunicação. O que eu falo, é mudar o regime, porque o que importa hoje? O que importa é que no final você faça a sua comunicação, ganhe o certificado, comprove na universidade porque pagou sua passagem aérea e que isso, com sorte, vai virar um artigo que ninguém vai ler. É muito grave isso. Li recentemente um artigo de um colega das letras e ele tem muita razão. Ele fala, olha, as humanidades ainda estão... Só se cita o livro autoral. E pouquíssimo do livro autoral. Você pega as teses, apesar da disponibilidade imensa de artigos, da quantidade imensa de boas revistas, as teses citam